o treinador que eu mais gosto mesmo, hoje em dia, é o Felipe Luiz. O Mauro tem essa informação. É aquele que mais me agrada, eu gosto da visão dele do futebol, eu gosto do jeito que ele pensa, do jeito que ele fala, eu gosto do jeito que ele trata as coletivas. Foi um grande jogador, é um cara, sempre foi inteligentemente com uma inteligência futebolística muito maior que a maioria dos jogadores. E aí você foi a campo para saber, será que ele toparia um negócio desse? Conta aí pra gente, porque você escreveu sobre isso, inclusive. O Zé Bolt já conversou com ele sobre isso e ele disse ao diretor de futebol do Flamengo que... Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Flamengo Informa. A seleção brasileira tomou um vareio da Argentina ontem, vocês viram o jogo provavelmente, se não viram, saibam que foi um 4-1 com muita categoria dos hermanos. O Brasil ficou na roda, eis que o Dorival provavelmente será demitido e a CBF já está procurando um substituto. Parece que estão atrás do Felipe Luiz. O Mauro César ali trouxe a informação que a CBF está indo atrás para tentar tirar o Felipe do Flamengo. Ele que certamente dos técnicos brasileiros hoje é o maior nome, né? É o nome que todos ali estão pedindo. Porém, tem novidade. Será que ele vai sair? Ele não vai sair? O que os bastidores estão falando sobre essa possível ida do Felipe para a seleção brasileira? Ele acabou de assumir o Flamengo faz nem um ano, né? Chegou no final da última temporada, já ganhou 3 títulos importantes. Agora vai começar o ano para tentar levar o Mengão a grandes títulos ainda melhores do que ele acabou conquistando até então. Porém, já começa, né? Os grandes ficarem de olho e até a seleção brasileira pode tirar o Felipe do Mengão. O Mauro César trouxe informações, o Casagrande também analisou e é isso que vamos ver. A partir de agora, o link lá do canal do All Sport estará aqui na descrição, assim vocês poderão acompanhar o programa News Sport na íntegra. E na reportagem aqui do UOL, do Igor Siqueira, ele disse que a queda do Dorival Júnior da seleção virou praticamente uma questão de tempo, né? Depois do vexame, não há clima para continuidade. A reportagem do Igor Siqueira. O presidente reeleito da CBF, o Edinaldo Rodrigues, queria 2 vitórias, mas o clima... tudo bem, o Edinaldo também acho que queria um pouco demais, né? Eu quero 2 vitórias, uma contra a Argentina. Eu quero uma reeleição e 2 vitórias. Eu quero uma reeleição, mas também quero 2 cardápio. Como eu ganhei aqui a eleição, eu quero que você ganhe também no campo. Por aclamação, também... vitória por aclamação que ele queria. Também não é muito fácil. O próprio Dorival Júnior disse que abandona o trabalho, mas falou já meio que no passado, que não abandona, né? Que eu continuo, eu vou insistir e tal. Mas também deu toda a pinta de que... Outra dúvida que eu tenho é se o Rodrigo Caetano continua lá. Eu não sei como o Edinaldo vai lidar, porque o Edinaldo ele tem, por personalidade, tomar essas decisões sempre sozinho. Eu não sei como ele vai lidar com a questão do Rodrigo Caetano como diretor de seleções e também depois do Dorival. Então fica essa dúvida também, além do futuro, se ele vai manter o Rodrigo no cargo. Aí, Casal, é super delicado falar isso, porque afinal estamos lá com o Dorival, ainda técnico da seleção. Mas já está todo mundo meio falando, o cara não vai resistir e que alguma coisa vem alguém por aí. O que fazer? Essa é a pergunta. Então, difícil, né? O treinador que eu mais gosto mesmo, hoje em dia, é o Felipe Luiz. O Mauro tem essa informação. É aquele que mais me agrada, eu gosto da visão dele do futebol, eu gosto do jeito que ele pensa, do jeito que ele fala, eu gosto do jeito que ele trata as coletivas. Foi um grande jogador, é um cara, sempre foi inteligentemente com uma inteligência futebolística muito maior que a maioria dos jogadores. Eu gosto dele, ok? Isso é um ponto. Mas temos você quer uma coisa mais robusta? Tem o Abel Ferreira, que ganhou tudo nos últimos anos, um cara já está aqui no Brasil há um tempão, conhece tudo como funciona, principalmente a imprensa, sei lá, um cara mais robusto para colocar ordem na casa. Eu não sei se o Felipe Luiz colocaria ordem nessa casa aí, porque seria uma experiência, seria uma primeira vez que ele pegaria uma coisa de ponta cabeça, né? De ponta cabeça numa seleção brasileira para colocar em prática. E não treina todo dia, só encontra os jogadores, sei lá, uma vez por mês. Então, apesar de eu preferir o Felipe Luiz, eu acho que pode ter esse problema aí, da cobrança, de ele entrar, todo mundo cobrar que ele tem que fazer que a seleção jogue, que ele joga o Flamengo, logo de cara. Cara, as opções são poucas, né? Você depende para que estrada você quer correr, né? A estrada da experiência, do peso, do conhecimento, sei lá, de uma personalidade mais agressiva, você tem o Abel.
Você tem até o Rogério Ceni, que também é jovem e tal. A minha preferência é Felipe Luiz, cara. Eu sei, desculpa, Felipe Luiz, de preferir você, que eu sei que se você for convidado a ser treinador da seleção brasileira, provavelmente você vai aceitar, e eu vejo que é uma roubada gigantesca. Mas a única assim, a esperança que eu tenho de ter uma seleção lá na Copa 2026 jogando próximo da cultura da nossa escola futebolística, que o Brasil perdeu faz muito tempo. Isso que nós vimos ontem não é Brasil, tá? Não é escola futebolística brasileira. Não só ontem, contra a Colômbia, desde as Copas do Mundo, né? Eu acho que a única vez que eu vi a seleção brasileira jogar com a escola futebolística mesmo do Brasil foi quando o Tite entrou em 2016 no lugar do Dunga, que jogou pra cacete. Gabriel Jesus, Neymar. Jogaram pra caramba, cara. Toque de bola, ultrapassagem, aquela coisa toda. Foi só um sinalzinho, assim. Depois disso, cara, a gente vê a seleção brasileira jogar como as piores seleções europeias. Duríssimo. Não é? O Brasil copiou o modo europeu de jogar, o modo europeu da pior forma possível. De filosofia e, cara, não dá pra você colocar na cabeça de jogador brasileiro que começa a jogar bola na rua, campinho e tudo mais, que você tem que ser robótico. Brasileiro não é robótico. Se você tentar fazer um robô brasileiro, vai dar um péssimo robô. Um robô do Um ciborgue, aquela vez lá. Um ciborgue feito com pessoas brasileiras não ia funcionar. Um homem de 6 Porque milhões o brasileiro não é durão. Agora, ô Mauro, sucessão, e você escreveu sobre isso, porque ficou esse papo, não, Felipe Luiz, eu também gosto do Felipe Luiz. E aí você foi a campo para saber, será que ele toparia um negócio desse? Conta aí pra gente, porque você escreveu sobre isso, inclusive. O Zé Boto já conversou com ele sobre isso e ele disse ao diretor de futebol do Flamengo que não vai deixar o Flamengo, que ele não pretende deixar o Flamengo, que é o plano de carreira dele. E o Zé Boto, isso é uma informação curiosa até, ele teme muito mais perder o Felipe Luiz para um time europeu do que para a seleção brasileira. O Felipe Luiz, ele é um cara, ele é um brasileiro, tem um passaporte brasileiro, mas é um profissional europeu, né? Ele fez a carreira dele toda lá, ele é forjado lá, a mentalidade dele é muito europeia, a influência de técnicos com os quais ele trabalhou lá. O Simeone é argentino, mas a carreira dele de sucesso é na Espanha, é jogando Champions, jogando no Campeonato Espanhol, Copa do Rei, enfim. Se ele mudará de ideia amanhã, se ele vai ser convidado, eu não sei. Mas hoje, o que ele disse já em conversa com o diretor, com o chefe dele, né? Que é o chefe dele, foi, não pretendo sair. E o Boto considera que ele está certo porque seria uma precipitação e eu concordo com isso. Eu também. Porque ele não passou por nenhuma crise. O Felipe Luiz não sabe o que é ser xingado pela torcida, ser vaiado. Ele vai passar por isso. O Guardiola está passando, gente, por isso. Passando por críticas, o time dele colecionando derrotas. Começa já no sábado, tem um né? A torcida pode ficar com raiva, não sabe o que vai acontecer. Tem uma longa jornada pela frente. Como vai ser o Flamengo na Libertadores? Ele não treinou nenhum jogo de Libertadores. Então, seria um passo muito grande e legado zero. Porque o Dorival vai deixar legado zero para o herdeiro. Eu acho que o Brasil precisa de um técnico estrangeiro e que seja um cara que... Não seja um cara que peça para entrar na rodinha, né? Mas sim um cara que entra rasgando a rodinha. Ele passa e abre espaço para ele entrar e todo mundo faz silêncio para ele ouvir. Tem que ser um Jorge cara Jesus. Que comece a rodinha. Exato. Ele é o ponto central da rodinha. É o Jorge Jesus, que tem contrato até o dia 30 de junho. Também. Eu também E acho é um cara que conhece futebol brasileiro, conhece os jogadores, não pipoca para ninguém. Ah, mas aí o Neymar não vai voltar. Se o Neymar estiver bem, ele convoca o Neymar e bota para jogar. Se não estiver bem, ele não convoca o Neymar, como deve ser, gente. O Dorival falou que ia montar a seleção ao redor do Neymar. Tem a notícia que está no UOL hoje, eu estava lendo agora de manhã, vindo para cá. O Neymar não joga contra o Vasco na estreia, quer dizer, continua fora. E o Dorival queria montar a seleção ao redor de um jogador que atuou 2 pedaços de jogos pelo Al Hilal em 490 dias aproximadamente e participou de 7 jogos do Campeonato Paulista. Um contra o Corinthians, mas não foi o mais importante, que ele estava fora, e contra times pequenos. E que fez um belíssimo gol olímpico na Inter de Limeira, rebaixada. Quer dizer, esse é o currículo do Neymar atual. E ele ia montar o time ao redor do Neymar? Como assim? Que saiu com incômodo contra o Bragantino e foi se recuperar no Carnaval. No Carnaval. Quer dizer, é uma subserviência que o Jorge Jesus não vai ter. Ou então, se você quiser tentar um outro nome, assim, um cara pesado, vê se o Zé Mourinho quer trabalhar no Brasil, na seleção brasileira, já que ele está no Fenerbahçe e já foi eliminado lá de competição europeia. Não gosto do Zé Mourinho, não, assim, não é meu técnico preferido. Mas eu acho que o Brasil precisa de um cara que
entra no vestiário, isso que o Casão falou, e ele que abre a rodinha, e todo mundo para ouvir. Alguém que não se intimide com o jogador, que olha o jogador de igual para igual, de cima para baixo, não de baixo para cima. O chefe é um cara que tenha peso, que tenha experiência, que consiga realmente comandar aquilo ali, porque não tem legado e não tem tempo de trabalho. Isso, por exemplo, que o Abel já fez no Palmeiras, cada uma à sua maneira, que o Felipe já fez no Flamengo, está fazendo, aliás, né? Que demanda tempo de treino, não vai ter. Não vai ter. O Scaloni teve, por exemplo, 1 mês na Copa América de 2021, 1 mês na Argentina, no Catar, na Copa do Mundo, e 1 mês na Copa América do ano passado, por exemplo. Por isso que o time dele tem conjunto. Ele já teve períodos longos treinando e jogando. Até a Copa do Mundo não tem mais, são só esses intervalos de 10 dias com 2 jogos, um no Brasil e um fora, uma viagem no meio. Então, tem que ser alguém que consiga agir rapidamente. Eu acho que esses caras têm um perfil assim, grande o bastante para encontrar soluções rápidas, como o Tite encontrou quando pegou um time horroroso do Dunga, e ele arrumou imediatamente. Primeiro jogo. Usou até contra o contra o Equador. Ele pegou muitas ideias do time dele do Corinthians, aquele formato ali, adaptou e funcionou super bem. Só uma coisa, diferentemente do Dorival, pegou o Gabriel Jesus, que era moleque do Palmeiras, Sim. depois de titular na estreia contra o Equador, ele fez 2 gols e sofreu o pênalti. Isso. E o que é completamente ao contrário do que o Dorival está fazendo com o Hendrick. Sim. Ao invés de bancar o garoto, ao invés de bancar o Estevão. Por que o apesar Estevão não dos entra no gols que ele jogo? fez, né? Por que o Estevão não entra no jogo? E é o mais dos curioso gols é que isso. Ele entrou, o Hendrick entrou contra a Espanha e contra a Inglaterra fez gol. E aí o Dorival México desperdiçou, contra o México também. O Dorival desperdiçou a maior janela que ele tinha, a maior janela que a seleção tinha até a Copa do Mundo, que eram os 10, 15 dias antes da Copa América e depois mais os 30 dias da Copa América. E naquele momento, quando a gente vê o Brasil sem evoluir na Copa América, já dava pra saber que não ia dar certo. E a gente viu o resultado nesse jogo aí, né? O Brasil tomou um amasso muito do seu amassado contra a Argentina, realmente assim um resultado onde chocou muita gente, né? Muitos esperavam que após aquela declaração do Rafinha, a seleção fosse ter um combustível extra, fosse pra cima. Foi totalmente o oposto, uma seleção totalmente perdida em campo, né? Vários jogadores com atuações muito abaixo daquilo que se espera, né? Em especial o trio de ataque ali com o Vini, Rodrigo e também o Rafinha, que falou e no final não fez absolutamente nada. Agora o que muitos falam é que a seleção vai atrás do Felipe Luiz, e o Mauro César trouxe essa informação, que inclusive viralizou ali no meio da torcida rubro-negra, onde o Felipe já teria comunicado o José Boto se a proposta do Brasil chegue, ele não vai sair do Mengão. E eu quero saber o que vocês pensam, comentem abaixo. Vocês acham que o Felipe aceitaria ou não essa proposta para comandar a seleção brasileira? Honestamente, eu acho que seria bem precipitado, seria um tiro no pé do Felipe. Acho que ele não tem nada a ganhar em ir para a seleção. Ele poderia fazer uma carreira muito boa no Flamengo, com uma estabilidade gigantesca, e aí sim, futuramente, quem sabe, ele possa um dia assumir a seleção, que é um grande jogador, foi um grande jogador e é um cara muito inteligente. Eu quero saber o que vocês pensam, comentem abaixo. Daqui a pouco voltaremos. Obrigado a todos. Valeu!